num ponto que eu também queria É saber. verdade. Competição. A gente tava, tipo, convivendo com outros tipos, sei lá, eu com o Neandertal ali, Tá. não sei o quê. O que rolou, pô? Tipo, Quando por você que pega- só nós? Quando você pega A os gente matou os europeus, outros. quando você pega os europeus, eles têm alguns genes de neandertais no código genético deles. Uhum. Então, assim, provavelmente os neandertais conviveram com os Homo sapiens sapiens, nós, né? Caraca. E cruzaram com Os eles. sapiens, né? Sapiens Nem só os sapiens, sapiens. Não, É, porque o Homo Da sapiens nossa, né? neanderthalis e Homo sapiens sapiens. Mas Ah, quando a gente sim. fala disso, a gente fala de quanto tempo atrás, assim? Tem uma Estamos falando de noção? 40, 80 mil anos atrás. Ah, é mais ou meio menos. que- recente, se for ver na Sim, história da recente. Terra, É, né? na história da humanidade não é tanto, Nossa, mas sim. assim, né? Quando a gente pensa nisso, e os homens sapiens competiram com os homens neandertais, os homens sapiens neandertais. Sim. Então, assim, houve essa competição. Caraca, E o Homo sapiens, então ele estava houve- mais apto a ganhar a competição. Principalmente quando chegam as glaciações. Por quê? Por que ele Vivia tava em mais bando apto? diferente? Ou... Não, assim, sei na lá, verdade, quando não você dá vê pra- as ferramentas do Homo sapiens sapiens, eram bem mais sofisticadas Ah, ele já que as tinha um ferramentas, nível né, ali. dos neandertais. Nossa. Tá? Então, assim, em questão de competição, eles venceram a competição. Caraca. Agora, houve questão de homos neandertais se unirem, homo sapiens, em algum momento eles viveram em conjunto, procriaram, Que e a espécie incrível. sobrepôs a eles. Foi isso Sei. que aconteceu. Então, tipo, a gené... podemos colocar que talvez então, tipo, o gene do homem sapiens sapiens se sobrepôs, por exemplo. Quando Não, houve o cruzamento dos É aquela dois, história, se a sobrepôs. gente pegar, vamos pensar da seguinte forma, né? Vamos pensar Itajubá e Piranguinho. Se juntar as cidades, né? Aham. Então todos os homens de Piranguinhos vão casar com todas as mulheres de Piranguinho. Não, todos os homens de Itajubá vão casar com as mulheres de Piranguinho, por exemplo. Uhum. E elas vão vir morar vão vir morar aqui em Itajubá. Vou começar. Vai chegar uma hora que não vai mais existir gente em Piranguinho. Entendi. Então, Entendeu? Assim, perdão pela comparação esdrúxula, só pra gente ter uma ideia. é uma ideia, tipo... Sim, mas isso não foi uma coisa num espaço de tempo curto, não. A gente tá falando de 5 mil anos, 10 mil anos de convivência. Caraca, então Tá, então houve pouco uma tempo, sim. convivência Se entre eu não me espécies engano, de humanos. eu não Muito me louco lembro, isso, né? Eu não me Incrível. lembro muito bem o tempo, mas assim, eu acho que, se eu não me engano, eles conviveram 5 ou 10 mil anos juntos, foi o suficiente para a espécie dos neandertais desaparecer. Caraca, e tem... No A nosso gente, jeito- a gente é não, não. destruidor pra caramba. É, né? A gente tem um dom, a gente A consegue gente fazer consegue. espécies A gente é desaparecerem. bom. tá no nosso gene mesmo, Muito literalmente. bom nisso, A cara. melhor habilidade do ser humano é eliminar os Sim, é outros. destruir alguma coisa. O ser humano é muito bom nisso. cara. Pra destruir o cara. Nós é bom, nós é bom. Nós somos, cara. Nós temos esse dom. Mas uma coisa, tipo, quando a gente encontrou, né, vários fragmentos, essas coisas dos neandertales que falam. Neandertais. Os neandertais. A gente tem alguma coisa de gene deles? Assim? Temos, Tem temos. bastante. Os europeus têm vários genes neandertais. Caraca. Vários genes, Isso tá? é recente? Essa descoberta é recente? Então, Não, tipo, essa década de 80 já. caraca. 80, anos 80, anos 90. Aí que ele já percebeu, eu falei, epa, esse Ah, não, cara anos aqui- 80 foi quando descobriram os neandertais. Anos 90, 2000, vamos dizer Pra mais mim, ou menos isso é isso. bastante recente. se É for bastante ver. recente na Ontem- ciência. foi ontem né? na ciência. Foi ontem. Foi na ontem ciência. na ciência. Mas sim, foi descoberto que as populações europeias têm genes neandertais neles. Caraca, então. Então, eles assim, viveram mais houve pra um lá, cruzamento. né? Isso, E houve. assim, de característica, assim, que eles têm, assim? Eles de- eram mais robustos. mais parrudão, mais parrudão. mais alto, Isso. Não, não era cabeça mais alto, maior, não. Era menor. mais, eles eram até menor, assim, né? Só que eles eram Dá a mais entender, fortão, eles eram mais né? fortes. Dá a entender que a massa cefálica deles talvez não fosse tão grande quanto quanto a do Homo Ah. sapiens sapiens, né? Então, isso, né? Mas eles perderam muito na época das glaciações. Então, na época da glaciação, você tem uma ferramenta melhor para pescar, você tem uma ferramenta Sobreviver, melhor né? para caçar, fez uma diferença muito grande para Sim. eles. Tá? Então, nesse conceito, a populações de neandertais caíram muito nas glaciações, né? Nesses Caraca. períodos mais frios, né? Não vou dizer glaciação, os períodos mais frios da Europa, Aham. tá? E os homens, né, os Homo sapiens sapiens, a espécie moderna, né, aproveitou aquela situação, né? Pegou as sobressaem. mulheres, né, que eles roubavam, né? Raptavam mulheres das tribos, né? Ah, hoje em E dia ainda levaram. tem isso, só que a gente tá larico, né? É. Não mudou muita coisa, Não não. mudou muita coisa, Não não. mudou muita coisa, não. O ser humano é a mesma coisa. Aí, ó, atrás, ó, o brinde, rapaz. Aí, ó. Você era um talarico, né? Eu não era, cara. Não, eu não era. Eu era um rapaz direito, certinho. É, essas direito, coisas sim, aí. tá bom. Mas você tem que pensar, professor. Imagina, pra você Não, querer tô reproduzir, você tem que sobreviver. Não, Talarico não, ao cedo. contrário, você quer reproduzir. Tira a cerveja dele, cara. Você tá fazendo efeito inverso aqui, cara. Não, Já mas, inverteu, cara. mas tem que sobreviver pra ter a maior gama.
Entendeu? Pô, mas aí, agora você falou um Não, negócio aqui que me não. deu, Ih, olha lá, olha lá. me deu um estralo. O velho. talarico não era ele. Vai. Vê uma Lembrou, Por né? isso que eu vou apertar, mas não vou acender a... Viu? Toma, Viu? Só vai apertar. Vai lá. Me veio uma. Veio Voltou a uma minha época de faculdade. me veio um estralo aqui muito bom aqui. de Uma É. coisa que eu sempre fiquei em dúvida. A gente tá falando de sobreviver e tudo Beleza. mais. Melhoramento genético. É. Ih, a rapaz. gente. Na sua opinião, assim, tem toda aquela questão ética. Não pode, não pode. Mas assim, por exemplo, a minha opinião, eu acho que é algo que tá aí, que se não for feito, algum momento vai prejudicar a gente. Pô, a gente tá com um planeta aí se acabando, não vai Tá. dar certo. Acho que isso é uma questão de, tipo, se a gente tem capacidade de ser melhor do que a gente é hoje em dia, por que não? Não, mas vamos Sabe? lá, cara. Por que Que sua opinião é- sobre isso? Que é melhoramento genético? Vamos conversar sério a esse respeito. Vamos supor Fala de assim. transgênico, por exemplo. Não, assim, ó, pô, a gente consegue colocar características que deixam a pessoa, sei lá, ela melhor com raciocínio mais rápido, maiores reflexos, Então, olha só, mais... a gente tem que tomar cuidado, que até pouco tempo atrás, a gente não tinha edição genética, tá? Aham. A gente tinha o quê? Inserção genética. Então, eu colocava um gene no indivíduo para alguma característica. A questão é, onde eu vou inserir esse gene? Então, assim, eu não tenho, assim, o código genético, ele é cheio de coisas que a gente precisa entender ainda. Então, eu vou colocar, de repente, um gene, ele insere no local, por exemplo, que ativa um oncogene. Então, o que eu fiz para melhorar a pessoa, eu acabo, por exemplo, ativando um câncer na pessoa. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Isso depende de muito estudo, tá legal? Entendi. Então, eu tenho que tomar cuidado. Tem uma técnica que subiu a Kaspersky 9, eu não lembro direito o nome dela, que já seria edição genética. Você tiraria um gene ruim e colocaria um gene legal. Um Tipo gene assim, bom. Por pô, exemplo, você tem um problema de... Cardíaco, a pessoa tem problema... Vamos coisa de pegar família, sabe? uma coisa mais assim. Você teria um problema, por exemplo, de hemofilia. Aham. Eu vou tirar o gene que produz o fator com defeito e vou colocar um gene legal. Isso seria uma coisa boa e eu acho que é eticamente muito viável. Sim. Mas, por exemplo, né, eu vou ter um filho. Eu quero ter filhos com olhos azuis. Ah, que eu acho que isso eu é quero ter complicado. filhos nórdicos. Sei. Tá? Você entende? É. Então, eu acho que isso já não rola. Eu acho que nós partimos para um eugenismo. É, Sim. vai ficar Então a gente tem que complicado, tomar muito cuidado com essas propostas, né? Porque, meio que assim, né, tá ali. Se uma vai, outra vem atrás, querendo ou não, né? Tipo assim, pô, vamos supor, vamos... Claro. É muito... vai junto. É... Vai junto. É eu difícil, entendo. complicado. né? Você compra a calça, mas vem nem todos os bolsos que você quer, né? velho? Então, eu acho muito difícil, tá? Tem um caso muito legal em ciência que a gente dá um exemplo muito, muito bacana, que uma moça, né, ela teve uma filha e a filha tinha um tipo de leucemia muito raro. E ela precisava de uma doação de medula óssea e a menina desenvolveu os sintomas da leucemia e não conseguia um doador para a menina. Caraca. Aí a moça chegou pro médico dela, que era um professor de Oxford, né? E ele falou, olha, e aí, cara, o que eu faço? Falou, ó, você pode ter um irmão, você pode ter um novo filho, mas não tem garantia nenhuma que o filho que você vai ter vai ser doador de medula óssea para ela. Aí ela falou, e se eu fizesse uma fertilização in vitro e a gente Pra ter. pesquisasse os embriões que tivessem condições de ser compatíveis? Ele falou, isso é possível de ser feito? E o médico falou, olha, isso é possível de ser feito. A gente tem um mapeamento dos genes que fazem, né? Tem essa Nossa. compatibilidade. E ela fez. Aham. Então ela fez uma fertilização in vitro, ela separou 32 embriões, e os 32 embriões, um tinha compatibilidade. Ela inseriu aquele embrião, geralmente insere 4, e aquele embrião, graças a Deus, progrediu, né? E ela pegou, quando a criança nasceu, ela pegou a medula óssea do filho novo para doar para a filha mais velha. Cara... Questão. É uma história muito legal, mas do ponto de vista ético. E os outros 31 embriões? É. Que fim leva, E né? outra? Quem eles levam, né? E Qual era a importância deles, né? Humanamente falando, são seres vivos, são humanos, né? E aí, Vão né? ser descartados. E aí? E esse... né? esse...